bem? Meu nome é Leandro, eu sou professor de refratários. Eu vou falar um pouquinho das propriedades dos refratários, tá? Propriedades gerais de refratários, tá? Então, na aula de hoje, nada mais vai consistir do que eu vou elencar diversas propriedades importantes dos refratários e qual que é a importância delas para o uso dos refratários. Cada uma propriedade que eu elencar é importante, qual que é o efeito de tu medir essa propriedade ou não nos processos onde os refratários são empregados. Então, vamos começar ali. Eu vou descrever basicamente as propriedades que serão apresentadas e depois eu vou começar a apresentar uma a uma. Então, é uma aula um pouco comprida, um pouco extensa, com descrição detalhada, eventualmente detalhada não, mas uma descrição introdutória ali de cada parâmetro que um refratário tem e qual é a importância desses parâmetros e o efeito desses parâmetros em serviço, tá bom? Então vamos começar a aula aqui com os... Bom, pessoal, então eu vou começar a explicação aqui de como que vai se dar a aula, quais são os tópicos apresentados, tá? Então eu vou primeiro fazer uma introdução ali da importância das propriedades e por que serve estudar as propriedades do refratário. Depois eu vou falar um pouquinho de densidade, tá? Que é uma propriedade. Na realidade, o resto é tudo eu vou listar diversas propriedades diferentes, tá? Densidade, a porosidade, o módulo de elasticidade, também conhecido como módulo de Young, a refratariedade, resistência à abrasão e à erosão, resistência mecânica, a compressão e a flexão, tá? E a resistência mecânica sob elevada temperatura, também chamada de creep, e a resistência à oxidação, que serve mais para os refratários que contêm carbono, tá? Resistência à corrosão por fundentes e escórias, e a resistência ao choque térmico, a expansão térmica e dilatação térmica reversível, além da condutividade térmica. Então aqui é uma gama de diferentes propriedades que são importantes para os refratários, que vão resultar em alguma alteração no processo. Eu vou descrever um pouquinho dessas propriedades e de como um refratário, o que se espera de um refratário e quais são as consequências para o reator que ele está sendo utilizado, tá bom? Então, vamos começar a aula aí com a parte introdutória. Bom, vamos falar um pouquinho da introdução aqui, tá? O conhecimento das propriedades dos materiais refratários é ponto crucial para a correta utilização, projeto e especificação destes materiais, os quais, via de regra, estão sujeitos às mais hostis condições existentes na metalurgia extrativa dos metais e ligas, tá? Usualmente, os materiais refratários estão em contato com líquidos fundidos, metais e escória e gases, sendo utilizados em processos intermitentes sujeitos a variações das condições térmicas sob condições de carregamento termomecânico bastante complexos, tá? Então, o que eu quis dizer aqui, tá? Bom, os refratários eles possuem a exigência que os refratários sofrem, ela é bastante complexa, tá? Por quê? Porque eu tenho ali contato com líquido fundido, tanto metal quanto escória, com gases também. Vocês vão ver que vocês já começaram a estudar lá em não ferrosos diversas condições de processos onde eu tenho produção de um gás, tá? Produção de escória, a fusão de vários óxidos, e aí subitamente eu começo a produzir metal, e daqui a pouco eu tenho escória que vai mudando de composição, o metal, e eventualmente tudo isso sofre uma agitação bastante intensa, né? Então ali, esses fenômenos que acontecem ali, eles vão te dar vão exigir do refratário várias propriedades diversificadas, tá? Então ele precisa ter uma resistência à corrosão, tanto aqueles líquidos que são utilizados, ele precisa resistir à degradação via a parte mecânica ali do fluxo metálico, fluxo líquido ou mesmo até o fluxo sólido, tá? E tudo isso às vezes uma liberação intensa de calor em alguns pontos, outros pontos nem tanto, ou outros pontos já um resfriamento muito rápido ou um aquecimento muito rápido. Então existe uma gama de propriedades que eu preciso medir e entender sobre o ambiente que o refratário vai estar submetido, porque ele vai precisar resistir a esses diversos esforços que ocorrem no nosso sistema, ali no nosso forno, que o refratário vai sofrer, tá? Esses esforços são tanto de natureza química quanto de natureza
térmica e eventualmente termomecânico, tá? Como está explicado aqui. Então, hoje o que a gente vai estudar é essa gama de propriedades que faz o nosso refratário um material que deve resistir íntegro lá no fim do processo, tá bom? Então a gente vai começar estudando agora as próximas propriedades e eu vou explicando para vocês cada uma delas e a importância delas para o processo, tá? Para os processos que os refratários estão inseridos, tá bom? Bom, então vamos falar da primeira propriedade, tá? A primeira propriedade que eu vou comentar é a densidade, tá? Nos materiais refratários a densidade é uma grandeza bastante importante porque ela interfere diretamente em outras características, como a condutividade térmica e a resistência mecânica, tá? Do ponto de vista prático, nem sempre se pode medir diretamente o volume de uma peça, uma vez que as geometrias são normalmente complexas e os materiais refratários não são sólidos, ou seja, apresentam descontinuidades e imperfeições como trincas e poros que podem ser abertos ou fechados, tá? Então o que acontece? Quando eu vou medir a densidade é massa sobre o volume, tá? Então a massa é sempre muito fácil de aferir, né? Eu pego, coloco o material na balança e está medido, tá? Mas a densidade tem um problema, qual que é o volume que eu vou colocar ali, entendeu? Se eu tenho tijolo refratário, eu vou pegar o volume como a medida ali das arestas, o que eu faço com aqueles poros? Se vocês pegarem o tijolo refratário, vocês vão ver que ele é extremamente poroso, entendeu? E aí alguns poros, eu posso até tentar, por exemplo, botar um líquido dentro desses poros e aí calcular o volume desse líquido que estava dentro desses poros e dizer assim, bom, o volume de líquido que eu coloquei dentro dos poros eu vou descontar. Só que eu também não estou considerando, por exemplo, que existem poros que são fechados, eu não consigo colocar um líquido dentro do poro porque essa porosidade não está conectada entre outros poros, entendeu? Então isso acaba ocorrendo um problema na hora de medir. Embora eu tenha diversos ensaios para medir densidade, eventualmente eu nunca vou conseguir extrair a real densidade. Por isso que ela é uma propriedade, embora importante, ela seja secundária em relação à porosidade, por exemplo. Entendeu? E aí a gente tem duas densidades possíveis de serem medidas. Tem a densidade aparente tu pega o volume daquele tijolo, tá? Sem considerar os poros, tu vai dizer que os poros é parte do material, vai dividir a massa, dividir por esse volume que tu calculou. A densidade real não, a densidade real já é um cálculo mais, como o próprio nome diz, real, né? Porque tu vai desconsiderar os poros. Então o que acontece? Se vocês aprenderam lá que o volume de um tijolo, de um paralelepípedo é a área da base vezes a altura, né? Então, se a gente pegar um tijolo de refratário e quiser medir a densidade aparente, a gente mede as arestas dele, então vai fazer ali a área da base, né, que é lado vezes o outro lado, vezes a altura, né? E aí eu tenho o volume, tá? E aí eu meço a massa e divido essa massa pelo volume, e aí eu acho que eu encontrei a densidade. Na realidade, o que eu estou encontrando é a densidade aparente. A densidade real é quando eu também levo em consideração que aquele volume ali não é o volume total, tem que descontar os poros, entendeu? Então, nesse caso, eu estou obtendo a densidade real. É muito difícil, não vou dizer que é quase impossível, mas é muito difícil obter. Aliás, eu não conheço um ensaio que obtenha a densidade real. Então, se tu perguntar, é possível? Eu diria que é impossível. Eu consigo, de repente, obter uma medida de porosidade e tentar usar essa porosidade para medir a densidade real, e mesmo assim são medidas bastante imprecisas, entendeu? Então é muito difícil obter a densidade real, que a gente consegue obter a densidade aparente, mas ela não é tão efetiva, tu não está retratando efetivamente o que tu quer retratar com ela, tá? Por os motivos que eu já falei ali, questão dos poros fechados e tal. Tá? Então vamos para a próxima propriedade ali, que é a porosidade, que vai explicar um pouquinho mais disso. Agora vamos falar um pouquinho aqui da porosidade, tá? Então a porosidade é uma propriedade simples que depende da integridade física, as trincas no caso, né? E de como as partículas estão conectadas, de forma a promoverem ou não descontinuidades, vazios ou poros pela estrutura interna do material. A definição de porosidade aparente é a relação do volume de poros aberto pelo volume total de material. De maneira geral, refratários de baixa porosidade possuem boa resistência à corrosão
maior resistência à erosão e maior resistência à erosão. A condutividade térmica é bastante influenciada pela porosidade. Usualmente refratários isolantes são extremamente porosos, tá? Então aqui eu comento um pouco da porosidade, tá? Então existe a porosidade aparente, tá? A porosidade aparente é uma relação entre o volume total do meu material, né? Aquele volume que a gente mede ali do paralelepípedo, calcula pela área, né? E o volume dos poros abertos. Aí é aquela coisa que eu falei para vocês. Vocês colocam um fluido dentro dos poros, dentro do material. O fluido vai percolar pelos poros abertos. Aqui eu dou um exemplo de poros abertos, ó, e aqui tem poros fechados. Esse poro aqui não tem conexão com nada. Esse aqui são os poros abertos. Aqui é uma fotografia de MEV de uma porosidade, aqui, tá? De um poro, no caso, tá? E a gente tem poros fechados, tá? O volume de poros abertos, o meu material vai acabar percorrendo caminhos só por onde ele consegue, né? Aquele material que eu injetei lá dentro para medir o volume. Então eu tenho o volume total e eu tenho o volume do material que eu consegui colocar dentro do meu tijolo refratário ali. Esse volume, a diferença, a razão entre esses volumes, né, vai me dar a porosidade. Então se eu colocar ali, eu tenho volume 10 aqui, eu consigo colocar volume de 10 centímetros cúbicos, e aí eu pego e coloco 2 centímetros cúbicos de alguma substância dentro do meu tijolo refratário ali, eu vou ter uma porosidade de 20%, porque o meu volume total é 10, e desses 10 eu consegui colocar 2 dentro, então eu tenho 20% de poros ali dentro, né? Então é assim que é a porosidade aparente, tá? Então ela não considera os poros fechados. Então o que vocês têm que ter em mente aqui em relação à porosidade? Os materiais eles têm poros abertos e fechados, então é também bastante difícil medir a porosidade absoluta do material, né? E também que a porosidade, o resultado é o seguinte: materiais com baixa porosidade, mais maciços, tá? Eles têm maior resistência à corrosão e maior resistência à erosão, tá? E também eu acho que melhor resistência mecânica também, habitualmente, tá? A condutividade térmica já é bastante influenciada pela existência de porosidade. Então a gente deseja que os refratários eles sejam bastante isolantes. Eu já comentei isso na aula passada, tá? E só que ser isolante depende de ter muitos vazios. Então a gente tem aqui propriedades concorrentes. O que a gente deseja? A gente deseja as duas coisas. A gente deseja resistência à corrosão e resistência à erosão, mas a gente também quer que o material seja extremamente isolante. Então a gente tem que sempre balancear ali em relação à porosidade do material, se a gente tem domínio de produzir um material com maior ou menor porosidade, de adquirir um material com maior ou menor porosidade em função do que a gente quer obter, ou melhor, balanceando as propriedades que a gente quer obter. Entendeu? Não dá para ser muito maciço e acabar fundindo a minha carcaça metálica, nem muito poroso e acabar se dissolvendo dentro do banho metálico, tá? Então essas são variáveis a serem consideradas ali quando a gente considera a porosidade de um material e o efeito disso dentro no processo que ele está sendo aplicado, tá bom?